Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo por aqui e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre como ter uma boa gestão escolar. Então bora lá pro vídeo. Bom, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre esse tema que é muito interessante também dentro da nossa rede de ensino, né, dentro das escolas, que é sobre a gestão escolar. Não só o trabalho de gestão escolar do diretor, mas o nosso trabalho de gestão escolar enquanto professores e membros ali da equipe escolar. A gente sabe que essa frente, essa tomada de decisões e essa parte mais de liderança dentro da escola, ela é muito importante e dentro do nosso curso de pedagogia ou algum outro curso que seja voltado para a educação, a gente sempre vai ter ali uma matéria que vai falar especificamente sobre a gestão escolar. Então, nesse vídeo a gente veio conversar um pouquinho mais sobre como que eu faço para ter uma boa gestão escolar, o que eu preciso ter, quais são, né, as qualidades ou as características que eu preciso desenvolver em mim mesmo para eu poder ser um bom gestor dentro da minha sala, ou dentro da minha escola, ou dentro do meu contexto geral de trabalho. Bom, para o vídeo de hoje ficar bem completo e bem explicativo, eu trouxe aqui para vocês a indicação de duas coisas, que é um livro e um artigo. Os dois são da mesma autora, que é a Heloísa Luque. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo o nome do livro e do artigo. O artigo se chama Teoria sobre a Liderança, da Heloísa Luque, onde ela traz ali 3 pontos distintos de tipos de lideranças dentro da escola, e o livro se chama Dimensões da Gestão Escolar, que eu estudei muito esse livro na faculdade, então eu vou deixar para vocês aqui a indicação para que você possa ir atrás e conhecer um pouquinho mais sobre o que essa autora vem falar nesse livro, mas ele traz basicamente toda a teoria que você precisa saber para ter uma boa gestão dentro da sua sala ou dentro da escola num contexto geral. Bom, mas então vamos lá pro vídeo. Eu achei super interessante eu trazer e contar um pouquinho mais para vocês como é o meu trabalho aqui em Portugal. Já que eu trouxe um vídeo assim voltado para essa parte mais de gestão, e aqui no canal a gente já conversou também sobre as áreas, né, que a gente pode seguir enquanto pedagogos, enquanto educadores. O meu trabalho aqui em Portugal, ele é um pouquinho diferente do que as pessoas podem imaginar. Ele é o contexto de escola, sim, com as crianças, mas o meu trabalho não é como educadora de infância de creche, por exemplo, que está ali das 9 às 5 com as crianças. Eu tenho ali uma frente um pouquinho diferente. Bom, aqui em Portugal eles têm, na legislação deles aqui, no costume deles também, eles têm uma coisa que se chamam os prolongamentos escolares, que são os prolongamentos de horário. Então, basicamente, o meu trabalho é ser responsável pelo prolongamento de horário dentro de um centro escolar aqui da região onde eu moro. Então, eu sou a educadora responsável por fazer a gestão ali dentro desse prolongamento de horário. Então, o meu trabalho, ele tem tudo a ver com esse tema que eu gosto bastante, que é da gestão escolar, que é dessa parte mais de liderança. Confesso para vocês que eu tive que aprender a trabalhar nisso, eu tive que aprender a me impor enquanto líder, né, e me impor enquanto a figura referente dentro daquele momento, né, daquele ambiente, dentro dos prolongamentos. E eu posso dizer que agora, depois de 2 anos e alguns meses, eu gosto muito do que eu faço. Eu já aprendi a lidar com as situações. Então, para mim, esse vídeo foi completamente um complemento do que eu já faço aqui, né, da minha área profissional aqui, que é nessa parte mais da gestão ali. Às vezes eu lido muito mais com os adultos do que com as crianças, mas isso também faz parte do nosso trabalho enquanto pedagogos. Tá, mas então vamos lá, falando um pouquinho mais sobre a teoria dessa parte da liderança e da gestão escolar. Dentro dos artigos e do livro que eu coloquei aqui para vocês, a autora vem trazer pra gente de que um bom líder e um bom gestor de escola, seja ele coordenador, professor, diretor, ele precisa ter em mente que ele vai ter que articular ali dentro da escola um trabalho que esteja sempre direcionado e sempre em conjunto com as normas curriculares daquela escola, como, por exemplo, a LDB. Você vai ter que estar sempre atualizado sobre as normas, né, que estão regendo o nosso ensino naquele período, naquele ano. Então, a gente tem que estar sempre atento a isso, como, por exemplo, a BNCC. Aqui em Portugal as coisas são um pouquinho mais diferentes, mas sim, a gente trabalha sempre em conjunto com a legislação atuante naquele ano e naquele contexto educacional. Então, para começo de tudo, um bom gestor e um bom líder, ele tem que ter em mente de que ele precisa estudar, sim, as dimensões ali das legislações dentro do contexto escolar para que ele possa fazer a articulação e todas as suas ações serem voltadas para que você possa implementar essa parte
educacional, legislativa dentro da sua prática, dentro da rotina escolar. Bom, o trabalho do gestor escolar, né, seja ele diretor, professor, principalmente ali na parte da direção mesmo, é você fazer ali também um complemento dos projetos, é você fazer, na verdade, a mediação dos projetos educacionais daquele ano. Então, você vai como responsável, né, como a pessoa que está à frente daquele grupo, né, de escolas, daquela faixa etária ali, por exemplo, você está à frente da pré-escola, da creche, ou seja qual fase for, você precisa fazer o complemento, você precisa fazer a implementação dos projetos anuais que aquela escola vai ter como mediadores. Então, dentro desses projetos, que seriam nossos planos, né, pedagógicos do ano, você tem que ter ali dentro todo o passo a passo por exemplo, a temática daquele ano, você tem que fazer tudo isso em articulação com as professoras, né, que vão trabalhar com você naquele ano. Então, dentro desse plano anual, né, desse PPP da escola, você vai ter que colocar qual vai ser a temática que vocês vão trabalhar naquele ano e como é que as coisas vão funcionar. O diretor, o gestor ali da escola, coordenador, ele vai ter que ter algumas informações básicas que precisam estar implementadas dentro desse projeto para que ele possa apresentar para a supervisão, para a direção geral de ensino ali daquele local, daquela cidade. Então, essa parte mais burocrática e mais teórica, digamos assim, sobre o funcionamento da escola, fica na responsabilidade do gestor ali, do diretor coordenador da escola, que vai colocar ali dentro desse documento todas as informações. Então, o gestor, falando mais ali direcionado para os diretores da escola, eles vão ter que ter ali todas essas informações bem documentadas e bem guardadas e bem organizadas, porque a base da boa gestão escolar está dentro da organização. Então ele vai ter que saber muitas informações ali, como por exemplo, quantidade de matrículas, quantidade de crianças, o contexto em que a sua escola está inserido, quais são o tipo da população que frequenta, como é que aquela escola está inserida naquele meio, qual é a importância daquela escola. Tudo isso tem que estar dentro do projeto pedagógico do ano letivo, e isso é responsabilidade do gestor da escola, né, o diretor ali, coordenador, junto com os professores. Essa é uma das principais funções ali que o diretor tem que ter, porque durante o ano todo, todas as nossas ações e todas as nossas atividades vão responder a esse projeto. Bom, o trabalho do gestor ali escolar também, em conjunto com as outras facetas da escola, né, é trabalhar ali como um apoio social, e vocês têm que caminhar mais ou menos pela mesma visão ali, e é aquela visão de promover uma dinâmica social e econômica dentro daquele local. Também é papel do diretor, né, do coordenador ali, do pessoal da gestão da escola, manter aquela coerência e aquela consistência em todas as dimensões do aprender, né, do ensino e aprendizagem. Então a gente vai ter ali o foco, né, na qualidade educacional, o foco na inserção social, e também faz parte desse trabalho da gestão escolar promover um sentido de unidade que garante que todos os princípios e todos os direitos serão cumpridos. Então, você tem ali inclusão social, inclusão de alunos, funcionamento da escola. Então, faz parte do trabalho do gestor manter todas essas vertentes muito bem organizadas e também muito bem articuladas. No artigo que eu deixei para vocês aqui na descrição do vídeo, a autora ela exemplifica ali alguns traços de personalidades de tipos de liderança. Nessa parte do artigo, ela já fala mais sobre o estilo de liderança que você quer para você. Confesso que quando eu comecei a trabalhar lá no meu trabalho, eu usei bastante esse texto, eu li bastante para eu poder me encontrar enquanto qual é o meu perfil de liderança. Eu nunca fui aquela pessoa... Na verdade, eu acho que eu sempre tive um pouco essa coisa da liderança, de tomar a frente das coisas. Às vezes, em trabalhos, em grupos, eu era a pessoa que dividia ali, que já tomava a frente, mas eu não me via como essa pessoa tão líder assim. Então, dentro desse trabalho, que foi, sim, um grande desafio para mim, eu tive que aprender a saber realmente dar orientações e a saber realmente estar à frente, né, das situações, resolver os problemas. Então, esse texto, esse artigo em específico,
Logo quando eu entrei no meu trabalho, eu me lembrei exatamente da época da faculdade onde eu tive essa matéria de gestão escolar e eu achava que eu, enquanto professora, não fosse usar, só quando eu quisesse ser uma coordenadora, diretora ou algo do tipo. Mas a minha frente de trabalho, atualmente, ela me exige muito essa parte da liderança. Então, eu li muito esse artigo e ele me ajudou muito a encontrar ali mais ou menos quais são os meus traços de personalidade enquanto líder dentro da escola. Então, a primeira teoria que esse artigo traz é a teoria dos traços de personalidade. Essa teoria ela vai analisar a efetividade da liderança com base em algumas características, que seriam essas como, por exemplo, a habilidade de comunicação. Você, enquanto um líder, você tem que saber ter essa habilidade de comunicação. E eu posso te falar aqui com uma grande certeza de que a gente tem que ter essa habilidade de comunicar o que você quer que as pessoas façam e o que precisa ser feito. Um bom líder, ele precisa ter a comunicação ali como uma das principais características. Então, se você, assim como eu nos princípios, não sabia ali ter uma comunicação clara e objetiva, é algo que precisa ser treinado dentro dessa área, né, do ensino, porque dentro da liderança e dentro da gestão, seja da escola ou de qualquer outro tipo de trabalho, você precisa ter a comunicação muito clara e você precisa dar orientações muito específicas para que o trabalho realmente flua. Uma outra característica dentro dos traços de personalidade são as definições de objetivos e também a determinação em realizar esses objetivos. Dentro do artigo a gente pode ver que a autora enfatiza de que quando a gente tem a determinação, quando a gente tem um objetivo específico e a gente traz em conjunto com o nosso trabalho essa determinação em cumprir esse objetivo, o nosso trabalho ele vai ser muito mais fluido. Então, a cada fase daquele ano, a cada período, né, a cada temporada do seu trabalho, você tem que ter objetivos muito bem estipulados e você tem que ter determinação para poder cumprir com esses objetivos. Então, é como se fosse um mapa mental ali, é tudo, uma coisa tá ligada à outra. Então, dentro do seu objetivo, você vai ter que saber dar boas orientações para que o trabalho seja feito efetivamente. Também uma outra característica dessa teoria, né, das personalidades, é a maturidade social e psicológica. Dentro do trabalho da liderança, você tem que ter muita maturidade social e você tem que ter muita maturidade psicológica. Eu posso falar por experiência própria que às vezes a gente traz muitos problemas para nós, porque a gente sabe que a gente tem esse papel, né, de liderança dentro do nosso trabalho, dentro da escola ali, a gente tem que trazer essa ordem, né, e tem que responder pelas coisas. Então, você tem que ter ali uma maturidade psicológica de entender e saber fazer essa divisão do que é meu, do que é do outro, do que é responsabilidade minha e do que é responsabilidade do outro também. E também essa maturidade social de saber separar as coisas, de saber desvincular as coisas também. É aquela coisa de, às vezes, fazer amizade dentro do local de emprego, ou você lidar com alguma criança que é um familiar seu, ou trabalhar com algum familiar seu. A maturidade social e psicológica, elas devem estar ali sempre em conjunto com o líder, né, com o gestor daquela escola, para que ele possa fazer o melhor trabalho possível. E algumas outras características dessa teoria também são a autoconfiança, o empreendedorismo social e o espírito de empreendedorismo. A gente acha ou pode achar que dentro da escola a gente não precisa desse espírito de empreendedorismo, até porque eu não vou abrir um negócio próprio e aquilo ali não é o meu negócio. Mas só que se você está à frente de um cargo de gestão, um cargo de liderança, você precisa ter esse espírito de entender que aquilo ali é como se fosse a sua empresa e você precisa dar bons comandos e você precisa tocar aquela empresa, né, de modo correto para que as coisas fluam da melhor forma possível. Então, o primeiro de tudo, né, que ela disse que é a autoconfiança, a gente precisa ter essa autoconfiança. Pode ser que nem em todos os momentos você vai estar com essa autoconfiança lá em cima, como, por exemplo, já me aconteceu de ter que conversar com pais de alunos, e para mim a fase de conversar com os pais dos alunos são talvez a mais difícil, assim, mas daí eu visto aquela capa de autoconfiança e por fora eu posso parecer estar super confiante, ter a certeza naquilo que eu tô falando, mas por dentro pode ser que eu esteja super nervosa. Mas você precisa vestir essa capa de autoconfiança, até porque você passa essa confiança para os seus alunos e para as outras pessoas que estão trabalhando na sua equipe escolar. Então, eu acho muito importante esse senso de empreendedorismo e essa autoconfiança, mesmo que você não esteja sentindo ela 100%. Bom, dentro do artigo, a autora cita outros dois estilos, né, outras duas teorias de liderança, que são a teoria situacional, que daí ela exemplifica com
de uma forma mais resumida, que é você saber lidar com as situações conforme elas forem acontecendo. E também por experiência própria, eu posso garantir para vocês de que as coisas na escola, quando elas têm que acontecer, elas acontecem. Como, por exemplo, uma coisa que eu nunca tinha imaginado e que eu sabia que poderia acontecer é de, às vezes, alguma criança cair e se machucar, ou ter ali alguma ferida, algum corte grave, alguma coisa que você precisa tomar uma atitude naquele momento. Quando isso acontece, a gente costuma ficar um pouco em choque, um pouco nervoso, às vezes você não sabe muito bem o que fazer, e pode ser que você já tinha pensado e refletido e feito essa projeção na sua cabeça milhões de vezes, mas só quando aquilo acontece efetivamente é que a gente vai nos ver enquanto pessoa numa situação ali completamente X. Então, a teoria do líder situacional é exatamente isso. Você tem que saber lidar com as situações que vão acontecer. Então, nesse caso, sei lá, ligar para a ambulância, ligar para os pais da criança, tentar ali socorrer a criança naquele momento. Ou também, alguma situação de conflito. Quantas vezes já aconteceu comigo de ver alguma situação de conflito não só entre as crianças, como entre os adultos, e eu, enquanto pessoa ali que trabalha na gestão, na liderança da escola, precisar intervir e precisar ali mediar aquela situação, o que também não é nada fácil. Então a gente tem que estar sempre preparado para isso e se manter ali uma pessoa calma, tranquila, para poder resolver tudo da melhor forma possível. E dentro dessa teoria situacional, a gente pode falar que o líder ele precisa trabalhar com muita criatividade e muita iniciativa. E isso também são coisas que eu tenho sentido assim, né, na prática, que a gente, enquanto ali gestor daquelas dinâmicas, daquelas situações, daqueles convívios, a gente tem que ter muita iniciativa, tem que ter muita criatividade e você tem que ter ali a sua voz ativa de comandos para poder fazer com que as pessoas efetuem aquele trabalho que você consegue enxergar e observar que está faltando ou que é necessário ser feito. E por fim, ela cita uma última teoria, que seria a teoria como se fosse designação de tarefas. Não sei bem a palavra que se encaixa aqui, mas seria a designação de tarefas, teoria da liderança efetivamente. Então, essa teoria nada mais é do que você, enquanto líder, enquanto gestor dentro da escola, seja diretor, seja coordenador, seja professor mesmo, em contextos diferentes, não só na sala de aula, é de você saber fazer a distribuição ali das tarefas e das atividades. Nesse momento você tem que ser uma pessoa muito autocrítica, tem que ser uma pessoa democrática ali dentro dos limites, mas você tem que ter aquela iniciativa de saber que às vezes a sua tomada de decisão vai ser a correta para aquele momento, mesmo você agradando ou não agradando as outras pessoas que estão no trabalho junto com você, ou você fazendo ali algo que você acha que é o correto para aquele grupo ou para aquele momento dentro da escola. Então, eu acho também que essa parte da divisão de tarefas e da divisão de poderes ali dentro da escola também pode ser algo um pouco tenso, né? Porque a gente sabe que as nossas opiniões podem ser divergentes, que a gente pode lidar com pessoas diferentes. Só que você, enquanto líder, se você acha que aquilo ali é o correto para o seu grupo, se você acha que aquilo ali é o correto para a sua escola, em conjunto ali com uma maioria, eu acho que você deve seguir, sim, aquilo que você quer fazer. E a gente precisa entender que ambiente de trabalho, a gente tem ali uma hierarquia a ser seguidas. Então, por mais que tudo aquilo que a gente faça ou escute não agrade, né, de modo geral a todos, mas a gente tem que tomar decisões conscientes de que aquilo ali é o melhor a ser feito. Bom, acho que depois de tudo isso, né, a gente já não tem mais muito o que falar sobre o papel do líder, né, o papel do gestor dentro da escola. Essa área, essa temática, ela é muito ampla e a gente pode aqui destrinchar cada uma dessas teorias, cada um dos estilos de liderança, mas nesse vídeo a gente trouxe um compilado, né, de informações e eu acho que umas últimas características e apontamentos que a gente pode falar aqui é que um bom líder e um bom gestor escolar, ele precisa ter ali uma visão clara e compartilhada daquilo que ele quer fazer. Então, deixar tudo bem claro, né? Deixar tudo bem explicado, bem explícito sobre como é que você acha que aquelas coisas devem funcionar dentro da escola. Também tem que reforçar aqui sempre a habilidade de comunicação, que é muito importante. A gente já falou aqui no vídeo que se você não comunica, a pessoa não sabe o que tem que fazer. E às vezes eu aprendi dentro do meu trabalho que às vezes o que é óbvio para mim não vai ser óbvio para o outro, que às vezes eu vou ter que repetir, sim, muitas vezes, porque isso também faz parte da cultura, né, dentro daquela escola. Então, a repetição, ela leva à perfeição, digamos assim.
Então, às vezes um comando ou uma coordenada que você já tinha dado em algum outro momento que você achou que seria automático daquela pessoa de seguir, às vezes não, às vezes você vai ter que reforçar e falar e ser aquele chefe meio chato de que fala várias vezes a mesma coisa, mas a repetição, né, essa habilidade da comunicação, ela é muito importante. Também a gente precisa ter empatia e relacionamentos positivos, eu acho que isso é muito importante também, por mais que a gente precise saber ali o limite entre relações dentro do trabalho, entre relações liderança e equipe. A gente tem que sim ser empático, tem que ter um relacionamento ali recíproco e aberto, mas a gente tem que entender, né, essa hierarquia escolar e saber respeitar o cargo e o trabalho de cada uma das pessoas ali dentro. Um bom líder também precisa ter tomadas de decisões estratégicas, né, que ele possa fazer projeções ali de coisas futuras, de melhorias ali dentro da escola. Também um bom gestor, né, um bom líder escolar, ele precisa ter ali uma formação contínua dentro do seu trabalho, então tá sempre atualizado sobre coisas e tarefas e formas de trabalhar e tá sempre atualizado, porque eu acho que o trabalho da gente enquanto docente dentro da escola, a gente precisa estar sempre atualizado sobre as novas informações e novas formas e novos métodos para a gente se renovar cada vez mais. Também é muito importante a gente ter resiliência e ser uma pessoa adaptável, né? Porque não vão ser todos os anos que a gente vai trabalhar com o mesmo tipo de pessoas, com os mesmos tipos de alunos, então saber ser uma pessoa ali resiliente enquanto os problemas vêm acontecendo e saber passar por cima deles e resolver todos eles. E também ser uma pessoa adaptável para todas as situações que possam vir a acontecer. Um bom líder também precisa ser uma pessoa inspiradora e motivadora. Eu sei que pode ser muita responsabilidade em cima dessa pessoa, né? Da gestão da escola ali, dos diretores, coordenadores, mas eles precisam ser pessoas motivadoras para que a nossa equipe escolar queira trabalhar, para que a gente possa motivar aquelas pessoas a fazerem o melhor, né? Darem o melhor de si. Eu sei que tudo isso na teoria é muito bonito, porque dentro da escola a gente sabe que passa por situações estressantes, momentos difíceis, então a gente tem que tentar ser melhor cada vez mais, e eu acho que você ser uma pessoa inspiradora e motivadora é muito bom, não só para você, mas também na forma com que as pessoas te veem. E por fim, um bom gestor e um bom líder, ele tem que saber construir ali uma boa equipe escolar e também tem que saber dar boas delegações. Então, provavelmente vai ser papel do gestor ali, principalmente do diretor, coordenador técnico da escola, de fazer ali o recrutamento dos recursos humanos, né, do pessoal que vai trabalhar com a gente. Então você tem que ter um olhar muito crítico ali para criar uma boa equipe de trabalho e também tem que ter um olhar muito crítico para fazer boas delegações de tarefas. Bom, eu acho que esse vídeo ficou aqui bem recheado de informações. Eu trouxe para vocês aqui as principais informações que a gente pode usar aqui na nossa rotina diária dentro da escola, seja a sua função como professor em sala de aula, como coordenador, como diretor, como professor em outros contextos, assim como eu, mas que eu tenho a certeza que você vai precisar de alguns pontos desses tópicos de liderança. Eu vejo muitas professoras em sala de aula que precisam sim ter uma boa liderança e uma boa gestão dentro da rotina das suas crianças, né? Como é que as coisas vão fluir ali dentro. E se você aí almeja algum cargo maior dentro da escola, também eu deixo aqui o meu incentivo para que você possa se atualizar cada vez mais e estudar cada vez mais sobre esse assunto, porque realmente sem uma hierarquia e sem uma boa organização e sem bons gestores dentro da escola, talvez a escola não funcionasse tão bem quanto deveria. Bom, espero muito que vocês tenham gostado desse tema, desse vídeo. Não esquece de deixar aqui para mim um comentário, né? Falando a sua opinião, qual que é o trabalho que você faz, qual que é o seu papel dentro da liderança da escola, da gestão escolar, que eu vou adorar saber. Não esquece de se inscrever no canal, deixar um like e eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e um queijo e tchau!